vamos falar sobre doença autoimune. O meu nome é Fabiane Silvério e eu sou nutricionista. Deixa aqui seu comentário, faz a sua inscrição se você não é inscrito no meu canal. E também eu gostaria de te convidar para visitar o meu site, fabianesilverio.com. Lá tem vídeos, receitas, muitas informações sobre esses conteúdos que a gente faz, tópicos aqui no YouTube, mas lá está mais aprofundado, tá bom? Doença autoimune. A fisiologia de toda doença autoimune é a mesma. Então, a abordagem metabólica, a abordagem sistêmica também é a mesma. Então, quando eu estou falando de uma doença autoimune, síndrome de Jogli, Hashimoto, psoríase, lúpus, as dermatite, a abordagem vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque eu estou falando de imunidade. Eu estou falando de um contato na nossa mucosa. A nossa mucosa digestória, respiratória, gênito-urinária, ela tem mais ou menos 400 metros quadrados. Então são 2 quadras de tênis de extensão de mucosa. A nossa imunidade ela está presente na nossa mucosa. E no intestino está 90% da nossa imunidade. Então, tudo que cai no nosso intestino deve ser reconhecido como algo bom pelos nossos soldadinhos de defesa. Então, o que resumidamente é a autoimunidade? É como se o seu corpo estivesse atacando ele mesmo. Ele está se autoflagelando, ele está se autojudiando. Isso é a autoimunidade. E por que isso acontece? Por permeabilidade intestinal. O começo de tudo é a permeabilidade intestinal. Então, esses alimentos que você mais ama, escuta bem o que eu vou te falar. Esses alimentos que você mais ama é geralmente o que mais te faz mal. Mas, meu Deus, o que eu vou fazer? Exatamente isso. O alimento que mais você ama, que mais você gosta, que mais você tem utilizado no seu dia a dia, é justamente ele que mais te faz mal, porque ele está alimentando bactérias gram negativas e não as bactérias gram positivas. Ele causa como se fosse um vício, tá? E eu tô falando de alimentos processados, industrializados, alimentos de alto poder de processamento, alimentos com muito corante, com muito conservante. O nosso corpo ele lida muito bem com bactérias e micróbios, mas não com toxinas. Ele não reconhece as toxinas. As toxinas é algo que vem de fora. As toxinas é como se fosse plástico. É como se encapasse a nossa parede do intestino e ele fica sem poder de absorção. Ele fica permeável, ele fica vazando, ele fica inflamado. São alimentos não reconhecidos pelo nosso corpo. E com o dia a dia, você vai tendo essa inflamação na parede do intestino. Esse intestino é enorme também. Então, o duodeno, o intestino grosso, o intestino delgado vão sofrendo com toda essa alimentação. Que lembra que eu falei que nosso sistema digestório também tem mucosa? Então, ele já vem lá do estômago. Já de um estômago que não está fazendo a digestão adequadamente. De um estômago que não tem ácido clorídrico o suficiente, de um estômago que já está inflamado pelo uso de medicamento, pelo uso de bebida alcoólica, pelo consumo de glúten, de caseína, do leite, essas corante, conservante, pão, bolo, bolacha. Então esses alimentos industrializados, processados, cheios de açúcar e de farinha já prejudica o nosso estômago, já vai te fazer sentir arroto, azia, má digestão por falta de ácido clorídrico. Então, para eu ter ácido clorídrico, para eu ter todas essas enzimas digestivas adequadas no meu estômago, eu preciso do quê? De uma alimentação mais viva, digamos assim, mais natural, mais in natura, sem rótulo, sem
esse tempo de prateleira, esses aditivos que aumentam o tempo de prateleira, tá? Essas toxinas não reconhecidas pelo seu corpo. Vai te diminuir o ácido clorídrico do seu estômago, o nível de estresse também, a hora que você vai dormir, cortisol, enfim. Porém, nesse estômago que já não tá fazendo a digestão, isso se tem vesícula, porque muitas pessoas já tiraram a vesícula. E sem a vesícula dificulta mais ainda, porque sem a bile para emulsificação das gorduras, esse duodeno recebe um alimento muito íntegro. E se eu recebo esse alimento muito íntegro ali no duodeno, vai para o intestino, que não é um meio ácido, é um meio alcalino. Chegou no intestino muito íntegro, causa essa dificuldade de processar e de absorver os nutrientes e as vitaminas das proteínas. Essas proteínas de difícil digestão ficam muito tempo no nosso intestino. Chegou no intestino, um intestino inflamado, um intestino machucado, um intestino vazando. Aqui, ó. Então começa que as proteínas, elas vazam, elas entram para a corrente sanguínea. Entrando essa proteína, que vamos dizer, tem uma sequência ali de aminoácido A, B, C. Essa sequência de aminoácido que entrou na sua corrente sanguínea, o seu sistema autoimune fica super estimulado, vai ali atacar, vai ali te defender e começa a fazer isso todo dia, quando você come esse pãozinho, quando você come esse macarrão, quando você toma esse sorvete, quando você toma refrigerante, quando bebe bebida alcoólica. Quando você come esses alimentos industrializados, vai fazendo isso todo dia. E com o sistema autoimune super estimulado, o que acontece? Essa sequência de aminoácido, por azar, você também tem lá na tireoide. E daí você desenvolve o que a gente chama a tireoidite de Hashimoto, que na verdade não é uma tireoidite de Hashimoto. O Hashimoto acometeu também o tecido da tireoide, mas ele pode acometer o cerebelo, por exemplo, e você sentir tremor essencial. O Hashimoto é uma doença autoimune que pode acometer outros órgãos, outros tecidos. Então você começa a ter, por exemplo, nos rins, você tem essa mesma sequência de aminoácido, você tem lá no pâncreas, você tem a mesma sequência de aminoácido. Na pele, você vai desenvolver alguma doença autoimune de pele, a síndrome de Jogle, nos olhos, ressecamento dos olhos, psoríase, lúpus, as dermatites em geral. Então, assim, você começa a ter alopecia androgênica. Então, assim, o corpo começa a demonstrar em algum lugar que não tá certo. Só que para eu tratar, eu preciso ir na causa. Eu preciso tratar esse intestino, eu preciso mudar os hábitos alimentares, eu preciso reestruturar essa imunidade, essa mucosa intestinal, eu preciso reestruturar essa parede do intestino, eu preciso sarar, porque todo o nosso trato gastrointestinal é como se a gente estivesse do avesso. A sua pele é o seu intestino do avesso. Então é como se você tivesse duas vezes. A nosso intestino e a nossa pele está nos defendendo do meio externo. Então não adianta tratar o sintoma. Não adianta eu passar um creme com corticoide na minha dermatite, um creme, alguma coisa para o meu cabelo não cair, ou para alopecia, ou para psoríase. Não adianta. Eu preciso ir na causa e entender esse terreno biológico. Esse terreno biológico, ele está favorável para a saúde ou ele está favorável para a doença? O que eu estou dando para o meu corpo? Ele reconhece como comida ou ele reconhece como uma toxina? Algo que ele tem que ficar atacando todo dia? Esse ataque, essa autoimunidade super estimulada faz com que eu desenvolva uma doença autoimune. E cada vez mais a gente vai vendo, porque não se tem nunca uma doença autoimune. Se eu tenho psoríase, eu posso buscar que eu posso ter uma trioglobulina ali aumentada, um anti-TPO aumentado, e posso desenvolver uma outra doença autoimune e uma outra doença autoimune. Talvez uma seja mais latente, mas com certeza de uma você vai ter 2 e 3, se não for na causa. Tem como eu mudar meu IgA de positivo para negativo? Então, para negativo, ele tem que estar de 1 para 40. Aí sim ele é negativo. Mas quando ele está diluído de 1 para 60, para mais de 60, aí 160 às vezes, até vezes muito mais, aí ele está positivo.
para eu diminuir o meu IgA, para eu diminuir o meu FAM, para eu diminuir esse ataque do meu sistema autoimune, eu preciso ir na cauda. E a cauda é o intestino, é meus hábitos alimentares. São esses alimentos que você não tolera, que você não digere. Então começa aqui na mesa, no meu prato, nos meus hábitos. Começa na boca, meu estômago, todo o meu trato gastrointestinal, para que isso não vaze, não vá para a corrente sanguínea e não exacerbe todo o meu metabolismo, todo o meu sistema de imunidade. Deixa aqui seu like, seu comentário. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui que eu respondo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.